Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu quero expressar também a minha gratidão a todos que estão assistindo a essa live, ou aqui ao vivo, ou a gravação dessa live. E eu tenho uma meta de realizar uma maratona de um total de 20 lives, de segunda a sexta-feira, às 19h19. E começou na segunda-feira da semana passada. Então hoje nós estamos na 7ª live. Então depois de hoje ainda temos mais 13 lives. Então eu abordo nessas lives temas ligados à promoção da saúde mental e emocional. A promoção de saúde, ela, segundo a Carta de Ottawa, ela é o processo de capacitação da comunidade de forma que você também possa participar da melhoria da sua qualidade de vida e saúde através de um processo. E eu espero, ou a minha ideia, através dessas lives, através dos vídeos que eu compartilho, permitir que eu participe do seu processo de capacitação também. E também, segundo a OMS, a promoção de saúde não é responsabilidade apenas do setor saúde. Ela vai além, ela vai na direção de um bem-estar global. Então, o tema da live de hoje é como lidar com o nosso sofrimento quando sofremos com o sofrimento do outro. Ou seja, como lidar quando sofremos com o sofrimento do outro. E tudo isso que eu vou abordar, vou abordar sob a perspectiva da promoção da saúde, bem-estar e espiritualidade. Então, os 3 pilares que eu utilizo como alicerce para os meus vídeos são a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Eu criei um canal no Telegram também para postar conteúdos rápidos, conteúdos de sacadas dos vídeos, das lives e informações adicionais que possam vir a adicionar agregar algum valor nos conteúdos das lives. E o link desse meu canal no Telegram estou deixando disponível no YouTube e também estou deixando aqui disponível no Facebook. Ok. E no Instagram ele tem uma pasta aí que eu compartilhei com esse link também. Então vamos lá. Então boa noite, Sandra, Eliette, que já tinha entrado. Boa noite, tia Lourdes. A Sandra perguntou aqui, então, como lidar quando sofremos com o sofrimento do outro? E a Sandra comentou aqui, empatia. Seria empatia? Então vamos abordar esse tema hoje. Então, quando nós estamos atuando no nosso dia a dia, normalmente aparecem pessoas na nossa vida, as quais estão passando por um determinado momento de sofrimento. Então, por que nós sofremos com o sofrimento do outro? E como lidar com essa situação? E outra coisa é, por que nos sentimos impotentes diante do sofrimento do outro? O que a gente faz nesses momentos? Então a minha sugestão é que você assista essa live até o final, porque das várias informações que eu vou passar aqui, pode ser que algo faça sentido para você. E eu não vou conseguir esgotar todo o assunto nesse período de tempo, que ele é bem extenso, e muito provavelmente esse tema sofrimento vai ser abordado em outros vídeos, sob outras perspectivas. Boa noite, Andressa, vi que a Andressa também entrou. Obrigado. Então, quando a gente fala de sofrimento, uma pergunta que pode surgir é: o que é sofrimento? O sofrimento é uma dor, é um padecimento. Um dos exemplos que eu passei com sofrimento alheio foi durante o tratamento de câncer na bexiga, no caso do meu pai. E quando uma pessoa querida está sofrendo, todas as pessoas envolvidas são afetadas também, seja da família ou não. E como que eu lidei com essa situação? E antes de entrar na resposta a essa pergunta, eu vou abordar, contextualizar
esse tema para a gente poder entrar mais a fundo de como eu lidei com a situação. E também, além das pessoas, existem pessoas que são afetadas pelo sofrimento de pessoas que nem conhecemos. Para que a gente possa entender melhor, o sofrimento ele é causado por contrariedades e decepções da vida. É importante a gente interrogar friamente a nós mesmos, buscando a origem desses males. A pergunta que se faz é: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu estaria nessa situação? Então, a quem responsabilizar pelo sofrimento, senão a nós mesmos? Mas vamos entender melhor esse processo. Aqui, conferindo para ver se está tudo ok. Se vocês tiverem algum comentário a fazer, fique à vontade, tá? Que eu vou acompanhando aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, retomando o tema, tudo ele é regido por uma lei. E no caso, esse processo de sofrimento que nós causamos para nós mesmos, ele vem da lei da natureza, daquela lei de ação e reação, ou causa e efeito. E essa lei natural foi pesquisada por Isaac Newton e apresentada na terceira lei de Newton. Então, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua em sentido contrário. E uma coisa importante a gente perceber que a lei de causa e efeito, ela não tem intenção nenhuma de punir ninguém. A função dessa lei da causa e efeito, ela tem uma função educativa. Muitas vezes nós achamos que o agradável é bom e o desagradável é ruim. É porque os nossos gostos ainda não estão bem formados ainda. E parafraseando aquela frase de Roberto Carlos, achamos que tudo que é bom é ilegal, é imoral ou engorda. Mas vamos entender que a lei da natureza não funciona dessa forma. Então, quando nós não entendemos que a vida tem leis, que ela tem sentido, nós banalizamos essa experiência e achamos que tudo ocorre por conta do acaso. Então, se as coisas não acontecem por acaso, podemos procurar a causa que gerou essa consequência e podemos buscar as razões que evitaria tomarmos certas ações que poderiam nos afetar no futuro. E uma coisa importante quando nós estamos num momento de sofrimento é nós banirmos. Então é importante nós banirmos a vitimização. O que é banir a vitimização? Eu não sei se todos aqui já ouviram ou já viram em algum momento aquele desenho animado do Hard e do Lip, o leão da montanha, o Lip e a hiena, Hard. E a hiena ficava falando várias vezes no filme: ó céus, ó vida, ó azar. E essa posição da hiena é exatamente a posição de quem busca a vitimização. E quando nós nos colocamos como vítimas, é difícil nós encontrarmos uma solução. Então, quando nós deixarmos de nos sentir vítimas, podemos começar a ver as ocorrências como provas, como oportunidades, como promoções e não como uma punição. Eu comentei aí promoções. Como assim promoções? Então, através de uma situação em que nós estamos sofrendo, nós estamos sendo testados para uma promoção. Por exemplo, quando nós estamos na escola e recebemos provas para fazer, elas não são uma punição para nós. Elas são oportunidade de nos promover para uma série seguinte, para o ano seguinte, desde que a gente passe naquela prova. Então, todos os choques e sustos, eles agem como catalisadores e aceleradores, que mostram os pontos que nós estávamos distraídos ou distantes de nós mesmos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, mãe, está conectada aqui também. Boa noite ao pessoal também que está conectado aqui no YouTube. Eu não consigo ver quem está conectado aqui, mas boa noite para vocês também. Então vamos lá.
Eu busquei algumas informações neste livro aqui, escrito pelo psiquiatra Sérgio Lopes. Ele é do Rio Grande do Sul. Está batendo um reflexo aí, né? Vou virar um pouco de lado. O Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra do Rio Grande do Sul. Então, nesse livro, O Código do Monte, eu trouxe algumas reflexões para nós aqui. E ele pergunta assim: basta o conhecimento da lei de causa e efeito e também da reencarnação para nós podermos nos sentir felizes na hora do sofrimento? Não, não basta a gente conhecer a lei de ação e reação ou a lei da encarnação. Porque no momento em que nós estamos passando por um sofrimento, como nós podemos utilizar isso a nosso favor? Então, na história existem vários filósofos, vários sábios, vários pensadores que ensinam que nós precisamos aprender a sofrer. Como assim aprender a sofrer? E na própria Bíblia também consta aquela frase: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Então, o que significa isso e o que eles querem dizer? Bom, bem-aventurados significa felizes, muito felizes. Então, na Bíblia está escrito assim: são muito felizes aqueles que sofrem, pois serão consolados. Então, é possível nós nos alegrarmos durante uma dor extrema? Provavelmente não. E alguns dizem que o indivíduo deveria se sentir grato com a dor. E nesses momentos é possível a gente racionalizar? É possível a gente se sentir grato ou nós nos alegrarmos no momento de dor? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Então, a aflição ou a dor, ela gera um sofrimento, uma tristeza, uma contrariedade e um desejo de nós sairmos dela o quanto antes. E a dor, ela não existe para gerar alegria ou para gerar gratidão, principalmente na hora que está doendo. Isso seria masoquismo. Então, quem está sofrendo fica triste e não o contrário. Então, é muito difícil ser feliz ou alegre enquanto nós estamos sofrendo. Então, a dor não é o objetivo em si mesma. A dor, ela é um meio, ele é um intermediário para alguma coisa. Então, na própria Bíblia, nós encontramos aquela frase: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, está bem claro na Bíblia que quem aprender a sofrer, quem entender o sofrimento, será consolado, ou seja, no futuro será consolado. E qual é um dos ensinamentos envolvidos no sofrimento? Um dos ensinamentos é a resignação. É uma virtude que nasce do sofrimento. E a resignação nós não podemos confundir com acomodação. Resignação é uma coisa, acomodação é outra. Então, a resignação não é passiva. Resignação não é aquela que a gente fala assim: não, nós vamos passar por isso, estamos passando por isso, porque Deus quis assim e fica por isso mesmo. Isso não é resignação, isso é acomodação. A resignação é algo maior. A gente sabe que Deus colocou as coisas para nós, que Deus quis assim, mas precisamos dar um passo além. A resignação, ela tem uma função onde faz nos mover, faz com que a gente saia da situação. A resignação, ela é ativa, ela é construtiva e envolve o nosso raciocínio e as nossas emoções. Então, do ponto de vista da neurociência, a resignação envolve o nosso córtex pré-frontal, que está ligado ao nosso raciocínio, e também está ligado ao nosso sistema límbico, ou sistema emocional, que está ligado às nossas emoções. E quanto mais a pessoa se queixar, mais irá sofrer e vai carregar consigo o sentimento que os outros precisam resolver as situações difíceis para ela e acaba distribuindo as amarguras para as outras pessoas. Então, a resignação, ela é a capacidade
intransferível do indivíduo ou de nós mesmos resolver os nossos problemas internos. Então, resignação é a nossa capacidade intransferível de resolver os nossos problemas internos. E um outro ponto importante para a gente ver é que a resignação, ela é a renúncia espontânea aos nossos desejos. Se nós estamos renunciando aos nossos desejos, nós devemos atender aos desejos de quem? Atendermos à vontade de Deus. E quando nós entramos em sintonia com a vontade de Deus, quando nós entramos em sincronicidade com a vontade dele, as coisas começam a fluir, porque estamos alinhados com as leis naturais. Verificar se está tudo ok aqui, se tem algum comentário. Não, está ok aqui também. Então, seguindo em frente. Então, fique à vontade para comentar também. Tá? No Instagram, no Facebook e YouTube. Então, quanto mais resignados nós estamos, mais suaves são as amarguras das provas que nós estamos passando. Ok, mas como nós vamos aprender a ser resignados? Bom, quando nós valorizamos apenas o nosso corpo, apenas a vida material ou as coisas passageiras, nós vamos sofrer mais. E quando valorizamos a nossa vida espiritual, diminui a importância das coisas desse mundo. Nós moderamos os nossos desejos, nós contentamos com a nossa posição sem invejar os outros. E nós diminuímos a impressão com relação aos reveses e às decepções da nossa vida. Isso não significa que nós devemos deixar de valorizar a nossa vida material. A nossa vida material é importante para a nossa sobrevivência. Então é importante que nós façamos um equilíbrio entre a parte material e a coisa espiritual. E segundo a filosofia budista, nós sofremos quando nós nos apegamos a algo que algum dia pode ser tirado de nós. Então, quando nós nos apegamos a algo que algum dia pode ser tirado de nós, essa é a fonte de toda a dor. Então, o que não pode ser tirado de nós? O que não pode ser tirado de nós é a nossa generosidade, a nossa integridade, a nossa veracidade, a nossa honestidade. Então, em vista de tudo isso que nós vimos, resignação não é nós nos adaptarmos de modo conformista e triste de tudo que vem acontecendo. Resignação é nós termos a habilidade necessária para admitir as realidades, avaliar tudo o que está acontecendo e promover mudanças. Então, a resignação tem a ver com a ação. Então, resignação é nós sermos agentes promotores de mudança, sermos agentes promotores de saúde. Então, a resignação é a capacidade intransferível do indivíduo resolver os seus problemas internos. E quando é o outro que está sofrendo, nós não queremos sofrer quando o outro está sofrendo. Como é que a gente resolve isso? E nós vemos também que nesse período as pessoas estão ficando mais solidárias diante do sofrimento alheio. E o mundo está mudando para um mundo de mais seres humanos. Ou um mundo de seres mais humanos. Então, o contraste ele é necessário para que nós possamos desenvolver a nossa consciência. Agora, teve um comentário, a Sandra perguntou, então, para que nós possamos deixar de sofrer diante do sofrimento do outro, é importante a empatia? Foi uma questão que a Sandra comentou aqui. Então, o que é empatia? Então é comum definir empatia do momento de nós colocarmos no lugar do outro. A gente ouve muito falar isso, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Eu acho muito difícil a gente se colocar no lugar do outro. Porque se eu me colocar no lugar do outro, eu vou sofrer junto e vou sofrer igual e não vou ajudar a pessoa. E além disso, quando eu me coloco no lugar do outro, eu não vou ter a mesma experiência que a pessoa teve. Então, como eu não tive a mesma experiência que a pessoa teve, eu não vou conseguir me colocar no lugar dela, porque a minha experiência é diferente dela.
E empatia, ela é produzida quando nós conseguimos identificar no outro o que existe já dentro de nós. Então é preciso nós termos uma representação emocional no nosso mundo interno para que nós possamos identificar isso numa outra pessoa e ver o que está acontecendo com a outra pessoa. Porque se nós não passamos pela experiência, nós não sabemos o que a outra pessoa está sentindo. Então, quanto mais a pessoa é evoluída espiritualmente falando, maior vai ser a sua capacidade de empatia. E essa é uma das finalidades da encarnação, porque tudo o que nós vivemos fica registrado e ele vai ser aproveitado oportunamente. Então, sofrimentos também têm essa finalidade de gerar experiências em nós, vivências autênticas e intransferíveis. Uma dor pessoal é sempre única, ninguém vai conseguir sofrer da mesma forma como nós estamos sofrendo. E da mesma forma também, ninguém vai conseguir sofrer da mesma forma como a outra pessoa está sofrendo. Porque as experiências são diferentes, as experiências são únicas. Nós podemos ter uma ideia de como que a pessoa está sofrendo em função dessa empatia. E tudo isso gera um aprendizado para nós compreendermos as dores alheias, porque nos dão uma medida aproximada do que os outros estão passando. Então, se nós não tivermos esses registros emocionais, nós não vamos ter possibilidades de sentir empatia, porque nós não temos nem ideia do que aquilo significa. E o registro emocional, ele fica armazenado e ele serve como matéria-prima para futuras potencialidades. Só que não basta apenas sofrer. É preciso nos posicionarmos interiormente diante do sofrimento e dar um fim útil a esse sofrimento. Então eu falei sobre empatia. Importante também a gente falar de compaixão. A compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com o sofrimento de alguém. Só que a diferença é que a compaixão ele está acompanhado com o desejo de minorar o sofrimento da outra pessoa. É uma participação espiritual na infelicidade alheia, originado pelo impulso altruísta existente em nós. Então, uma coisa importante aqui é a gente diferenciar dó e pena da compaixão. Porque quando a gente sente dó ou quando a gente sente pena, acontece quando nós nos sentimos superiores a outra pessoa e não fazemos nada para ajudar. Agora, quando nós sentimos compaixão, ocorre quando nós percebemos que poderíamos estar passando pelo mesmo sofrimento que a pessoa, porém, naquele momento, nós temos condição de amenizar o sofrimento através de uma tomada de ação da nossa parte. Então, a diferença entre dó, pena e compaixão está exatamente nesse ponto, que nós entendemos que nós poderíamos estar naquela situação e também nós podemos tomar uma ação para amenizar o sofrimento daquela pessoa. Então, eu vou contar um caso de um relato que aconteceu em uma das aulas que eu tive com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é médico, neurocientista, com quem eu tive a oportunidade de estudar durante 4 anos num curso livre de medicina integrativa para a formação de agentes promotores de saúde, voltados mais para a saúde mental. Eu só tenho a agradecer a ele, a toda a equipe e agradecer também a minha esposa, porque ela queria fazer esse curso, mas ela não queria ir sozinha para Guarulhos, onde aconteceu o primeiro ano dos estudos. Então eu me matriculei junto com ela e fiz o curso junto com ela. Então sou muito grato por isso, porque aprendi muito nesse curso. Foram 4 anos de aprendizado. Então por que eu estou contando tudo isso? Não é para me vangloriar, não. É para salientar que, apesar de eu ter estudado medicina integrativa por 4 anos, eu não tenho formação em medicina, uma vez que o curso era livre e era aberto para todas as pessoas. Eu vejo que algumas pessoas postam alguma coisa escrevendo assim, doutor, me chamam de doutor. Então, só para deixar bem claro, eu não sou doutor. A minha formação é outra.
A minha formação é em engenharia e também em administração de empresas. E eu tenho esse estudo adicional em medicina integrativa. Além dos estudos que eu venho fazendo há 20 ou 30 anos. Não importa, o importante é o que eu consegui assimilar nesse período. Eu falei sobre medicina integrativa, mas o que significa medicina integrativa? A medicina integrativa propõe uma parceria do médico com o paciente, onde coloca o paciente como o ator principal desse processo de agente de saúde, auxiliando em atividades complementares ao tratamento médico. E aí, nesse momento, o paciente passa a participar ativamente da própria qualidade de vida e saúde. Então, o SUS ele possui um programa chamado PNPIC, Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que envolve atualmente 29 práticas. Que práticas são essas? Por exemplo, yoga, reiki, homeopatia, acupuntura, arte-terapia, terapia chinesa e uma série de outras terapias adicionais que podem complementar o tratamento médico. Nem todas as práticas, nem todas as 29 práticas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, que depende da disponibilidade de profissionais que atuam nessas áreas. Então, eu, tendo a formação como agente promotor de saúde, tenho a responsabilidade de te auxiliar de uma forma prática na sua capacitação para ajudar a melhorar a sua qualidade de vida e saúde. Então, por que eu tenho a responsabilidade de te ajudar? Porque tem uma frase que já foi dita para mim mais de uma vez. E a frase diz assim: se você tem o conhecimento ou tem a experiência que alguém está precisando, você está em débito com essa pessoa. Então, espero que os meus vídeos, que as lives também possam ajudar a você. Tia Lourdes comentou: Jesus sentia compaixão. Exatamente, ele já tinha toda essa experiência de vida e ele tinha compaixão pelas pessoas. Por isso que ele não julgava ninguém. Então, voltando para o caso relatado na aula que eu tive com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele disse assim: uma vez lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, ele tinha reuniões com os pacientes. E apareceu no momento um senhor com tetraparesia. O que é tetraparesia? Ele não conseguia movimentar nem os braços e nem as pernas. E ele estava numa cadeira de rodas. Então, quando ele chegou, ele estava deprimido e ele disse assim que ele não valia mais nada, que ele não servia para mais nada. E ele não podia fazer mais nada da vida dele. E ele estava extremamente deprimido e descontente com a vida. Então, você se lembra daquela frase que eu falei, de nós banirmos a vitimização? Então, esse senhor ele estava se colocando na posição de vítima, dizendo assim: ó céus, ó vida, ó azar. Então, esse quadro se encaixa nesse ponto. Então, esse lado é o lado do paciente, que ele está passando por um sofrimento. E se nós estivéssemos do lado dos familiares desse paciente, como que nós sentiríamos? Talvez nós nos sentiríamos impotentes diante dessa situação. Então, diante dessa situação, diante desse quadro, talvez nós nos sentíssemos impotentes, vendo aquele senhor na cadeira de rodas, que não podia movimentar os braços, não podia movimentar as pernas e estava extremamente deprimido. E, além da roda de pacientes, o médico perguntou para o paciente: quem está atrás dessa cadeira de rodas? Aí ele falou o nome da pessoa e falou assim: ele não é um fisioterapeuta? Além dessa reunião de pacientes, quem mais está te rodeando? Tem vários profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, seus familiares. E aí a pergunta que foi feita para aquele senhor foi: veja o que o senhor foi capaz de fazer. Todas essas pessoas que estão aqui estão por sua causa, estão aqui para nós pensarmos sobre a vida. O senhor não acha que isso já é uma grande coisa? E aí aquele senhor se espantou. E nesse momento o médico perguntou para ele: qual é a mensagem que o senhor vai passar para essas pessoas todas que estão aqui por sua causa?
esse é o seu trabalho. Existe um índice chamado Índice de Mobilização Social. É aquele índice que só aparece em uma sociedade fraterna. E aquele paciente, ele é o epicentro de um fenômeno social. Ele centraliza a atenção de pessoas e aquilo traduz a função social daquela pessoa, a função existencial. Aquele senhor, ele está transferindo para nós o ensinamento que ele tem. E todas as pessoas que estavam em volta naquele momento poderiam aprender com a experiência daquele senhor. Então, voltando àquela questão que eu coloquei no começo dessa live, o que eu fiz para lidar com a doença que meu pai estava portando, o câncer? Eu mesmo, eu não conseguiria ajudar em muita coisa, porque estava em um acompanhamento médico e acompanhamento fazendo vários exames. Só que tem os meus familiares, tem a minha mãe, a minha irmã, que estão assistindo essa live também. Então, os familiares e os amigos que participam daquela situação. Felizmente, a minha mãe e a minha irmã tinham disponibilidade de estar sempre junto com ele. Inclusive, elas o acompanhavam na realização de exames também. Então, o que sobrou? O que eu podia fazer? Então, o que eu podia fazer eram visitas. E eu noto que quando fazia visitas, eu sentia que ele se sentia mais tranquilo. Ele se tranquilizava, porque via que eu estava bem comigo, minha esposa também estava bem. E eu fazia orações, doando boas energias para ele, para toda a família, para todas as pessoas que estavam envolvidas, e também incluía toda a equipe da área de saúde que estava cuidando dele. Então era o que eu conseguia fazer dentro das minhas limitações. Fazer visitas e fazer orações, doando boas energias. Mas aí surge a pergunta, você não sofria com o sofrimento dele? Que esse é o tema da live de hoje. Que eu não focava apenas na doença que ele portava, o câncer. Eu via algo mais, algo a mais. E eu buscava o aprendizado em tudo aquilo. Eu o via como mestre dos meus aprendizados. O que eu deveria aprender naquela situação? Então não havia sofrimento da minha parte, porque eu buscava o entendimento, o sentido de tudo aquilo. Só que eu buscava esse sentido de uma forma mais ampla, sem focar apenas na doença. Porque se eu me focasse apenas na doença, eu não conseguiria entender o sentido daquela situação. Então, além daquela doença, o que mais estava embutido como ensinamento? O que eu tinha para aprender? Bom, eu aprendi a gratidão por tudo que ele fez por mim. Aprendi a valorizar ainda mais a família, que é nesses momentos que a união é importante. E a união em família era uma coisa que ele mais prezava. E gostávamos quando estávamos todos reunidos. Então a doença, ela tem essa função de unir as pessoas também. Então talvez você tenha passado por alguma outra experiência assim, onde a doença uniu as pessoas que estavam distantes. Eu aprendi também que as pessoas vão, mas nós não deixamos de respeitá-las e amá-las. Então meu pai se foi, está em outro plano, mas eu continuo respeitando e amando. Eu sei que ele continua vivo em outro plano, nos dando assistência, e que no momento que eu finalizar minha tarefa aqui nesse plano terreno, eu vou encontrá-lo novamente. É como se ele tivesse feito uma longa viagem e em que nós voltaremos a nos encontrar em algum momento. Então, a minha passagem tinha data de vinda para cá. Só que a data de volta para lá só cabe a Deus. Só Ele sabe. Então, o meu pai ele ainda continua vivo. Não só no outro plano, mas através das minhas ações, das ações que eu realizo e que aprendi com ele. E ele continua vivo nos meus pensamentos. E tive com ele a educação que eu precisava. Então, quando você se sentir impotente diante do sofrimento de alguém,
lembre-se da compaixão. Sentir pena ou sentir dó não vai ajudar, porque são sentimentos passivos. O que você pode fazer por ele ou por ela, mesmo que o seu campo de ação seja limitado, como o meu também era. Então, o que você pode fazer é buscar o aprendizado nessa situação e ver o que essa pessoa que está em sofrimento pode te ensinar. O que aquela situação pode te ensinar. Então, por mais que nós nos sintamos impotentes, a nossa pequena parcela de ação, unida com outras parcelas de ação, vão dar um bom resultado. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, boa noite às pessoas que entraram. Não consigo identificar todos, mas tem a Silvia, Inete Web, Sigo Maia, Lari Borges, Graziele, boa noite. Vou contar um caso aqui, que eu falei assim que quando nós nos sentimos impotentes, nós podemos participar com a nossa pequena parcela de ação, que unidas com outras parcelas de ação, eles vão dar um bom resultado. Uma vez eu estava de férias, hospedado em um hotel no interior de São Paulo, quando ouvi barulho de maritaca. Até aí normal. Só que elas estavam gritando além do normal. E para quem não conhece maritaca, a maritaca é menor que o papagaio e maior que o periquito. Então quando eu olhei para o céu, eu vi que tinha um gavião sobrevoando a área. Aí eu pensei, bom, o gavião vai atacar uma dessas maritacas, porque o gavião é mais forte do que a maritaca. Então eu fiquei assistindo aquele bando de maritacas gritando e indo para cima do gavião, provavelmente para proteger os ninhos. Depois de um tempo dessas maritacas gritando e rodeando esse gavião, o gavião se afastou e desapareceu. Então, para a gente ver que uma maritaca não ia conseguir afastar o gavião, mas esse bando de maritacas unidos conseguiu afastar esse gavião. Então é um exemplo que a gente tem na natureza, nos ensinando que a união nos fortalece. Então quando nós nos sentimos impotentes diante de uma situação e nós tomamos alguma ação, forças superiores nos fortalecem e também nos unem a outras pessoas, para que juntos possamos ajudar melhor naquela situação. Então sempre quando a gente tem um propósito de ajudar alguém, outras pessoas aparecem para poder ajudar também. Então quando a gente está se sentindo impotente, é importante a gente tomar uma ação. A partir do momento que a gente toma uma ação, outras pessoas vão se juntar a nós para ajudar nessa ação. Então lembre-se daquela frase que eu já comentei em um dos vídeos: pequenas dobradiças movem grandes portas. Então, se pequenas dobradiças são colocadas e posicionadas ali na porta, ela consegue movimentar grandes portas. Graziele, ok, obrigado. Kleber, boa noite. Então, já quase finalizando aqui, que a live vai acabar daqui a pouco, que o Instagram ela termina com 1 hora, né? Então eu falei que pequenas dobradiças movem grandes portas. Então é importante, em toda essa situação, em todos os momentos de sofrimento, a gente buscar o aprendizado que está embutido nessas situações. E assim a gente vai adquirindo sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de responder à vida. Então a planta, ela é feliz enquanto planta. O animal, ele é feliz fazendo suas realizações como animal. E o ser humano é feliz nas suas realizações como ser humano e o que se espera dele. Então, quando nós, como seres humanos, realizamos uma ação humana em benefício de alguém, nós nos realizamos como seres humanos. Mas eu espero que durante esse período da live, eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E você que está assistindo a live ou está assistindo a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou. Então, tem um comentário aqui da Ana Maria.
Em cada uma das lives que assisti, sempre teve um aprendizado que precisava. Gratidão. Gratidão da minha parte, Ana Maria. E a tia Lourdes escreveu assim: o tema de hoje, gostei muito. Muito obrigado. Vale lembrar também que vou fazer 20 lives no total. Hoje foi a 7ª live. Temos mais 13 lives pela frente, que ocorrem todos de segunda a sexta-feira, às 19h19. 19 e 19. E cada dia eu abordo um tema diferente relacionado com a saúde mental ou a saúde emocional. Então você que está conhecendo, ou você que já conhece o canal, curta, compartilhe. Que existe o canal disponível no YouTube, a minha página no Facebook, e agora eu estou adentrando no Instagram. Então, gratidão a todos vocês. Espero todos amanhã às 19h19 na minha próxima live. Muito obrigado a todos. E também, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu não vou ficar mais um pouquinho, já vou desligar, que daqui a pouco o próprio Instagram já vai desconectar. Muito obrigado a todos. Gratidão a todos. Boa noite.